De publicano a evangelista, o percurso biográfico e depois literário de São Mateus é o tema para uma formação proposta pela Faculdade de Teologia, tendo por formador o professor Padre João Lourenço, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Padre João, por estar connosco. E onde queremos, de alguma forma, referir-nos aos conteúdos programáticos desta formação que é proposta pela Faculdade de Teologia. Primeiro, a escolha do evangelista São Mateus prende-se com o facto de ser o evangelista do ano, não é? do ano litúrgico que se inicia agora no Advento. Boa tarde. É já um bocadinho uma tradição, umas vezes mais desenvolvida, outra menos desenvolvida, no início de cada ano litúrgico fazermos uma espécie de refreshment, uma espécie de retomar, de atualização em ordem a convidar, enfim, os crentes e as comunidades, os agentes pastorais, os formadores, a ter um conhecimento mais próximo, a ter instrumentos mais próximos que lhes permitam depois acompanhar a sequência dos textos evangélicos ao longo do ano. O próximo ano litúrgico traz até nós exatamente os textos de São Mateus. E por isso este curso insere-se um bocadinho nessa tradição já existente, aqui porventura com mais ênfase, porque me parece a mim, isto agora já estou num campo um bocadinho pessoal, que não é subjetivo, mas é pessoal, ou seja, face aos indícios, aos elementos, às características deste Evangelho, permite-me, esta é a minha opinião, concluir que Mateus é provavelmente aquele evangelista que, sem deixar de ser um evangelista ou um teólogo, é aquele que nos oferece um mundo mais abrangente, mais contextual, mais próximo da realidade que Jesus viveu. Daí criar um plano, uma plataforma fantástica para nós podermos acompanhar o próprio itinerário da vida pública de Jesus. O próprio título desta formação, de publicano a evangelista, traduz... o próprio título foi escolhido exatamente para isso. Vamos ver, Mateus tem 3 elementos fundamentais que o diferenciam. Mateus, o evangelista e principalmente o Evangelho. 3 elementos fundamentais que o diferenciam de qualquer outro dos evangelhos. Primeiro, é um personagem, ele viveu isso, de alguém que o próprio mundo judaico tinha marginalizado. Isto é um elemento importante para destacar a novidade e a capacidade de inserção e de reconciliação que Jesus propõe nos seus anúncios e que Mateus destaca. Este é o primeiro elemento. Segundo, Mateus é o único evangelista, verdadeiramente falando, que não podemos pôr em causa a sua identidade judaica. Porque Lucas sabemos que não é. João, o mundo em que ele gravita é um mundo fora da realidade palestinense. E Marcos tem, mesmo que tenha uma experiência da Palestina como companheiro de Paulo e seguidor de Pedro, o seu evangelho está muito mais contextualizado para a Igreja de Roma. Mateus não, Mateus é o mundo palestinense. E, portanto, as instituições, o pensamento, a cultura religiosa, a realidade social, a realidade política que Jesus viveu, ela vem ao de cima, de forma muito direta. E não é que Mateus tenha dedicado a isso, ele não pretende fazer um relatório. Mas ela está inserida na realidade que é esta. E é um texto que oferece muitos elementos da história e históricos. E é um texto que nos permite analisar a atividade de Jesus a partir de muitos elementos de caráter histórico e social. Este é o segundo elemento. O terceiro é um texto muito rico, muito inovador, porque partindo de um ponto prévio, que é muito importante, o anúncio do reino, Mateus faz um recurso constante ao Antigo Testamento, mas fala de um outro reino. Não é o reino que os judeus esperavam, messiânico, poderoso, diria mesmo opressivo, diferenciador, disjuntivo de rupturas,
Mas é um reino que agrega, que congrega, que reúne. E o centro desse encontro é exatamente a pessoa de Jesus. O mesmo Jesus que motivou Mateus a segui-lo. É muito bonito, já agora aproveito uma pequena nota que é referida pelo grande estudioso do Novo Testamento, e não só, do mundo bíblico, Gianfranco Ravasi, que, falando da vocação de Mateus, diz que é o olhar trocado entre Mateus e Jesus nos arredores de Cafarnaum, onde Mateus exerceria a sua profissão de publicano, que levou Mateus a deixar a sua profissão para seguir Jesus. E esse olhar está muito bem expresso num quadro de Caravaggio, em que exatamente é o olhar que é chamada vocação de Jesus. Por exemplo, para ilustrar um bocadinho este nosso encontro aqui, se poderá até recorrer a esse quadro, porque é um quadro marcante. E é um bocadinho neste contexto que nós localizamos, em face àquilo que também já disse anteriormente, a vocação de Mateus na proximidade de Cafarnaum, o que é de uma grande riqueza, porque Cafarnaum era na época não apenas um vilório de pescadores, mas era um centro por onde passava a estrada romana do comércio para o interior da Síria, Damasco, Palmira, Mesopotâmia. Passava exatamente por ali. Toda a zona envolvente do Mar da Galileia era uma zona rica em termos agrícolas. E por ali passava a estrada do comércio que, da zona costeira, chamada Via Maris, cruzava para o interior. Foram encontrados, por exemplo, nas escavações de Cafarnaum, muitos elementos abonatórios desta centralidade. E, portanto, haveria aí à entrada, à passagem dessa zona, postos de controle alfandegário, onde se pagavam os respectivos impostos. Era disto que o Império Romano vivia. O Império precisava de pagar às regiões, que eram numerosas e que eram bem pagas. E, portanto, como é que o fazia? Adscrevia os impostos de determinadas zonas a grupos ou a pessoas que cobravam os impostos, eles garantiam as condições de segurança e depois esses impostos eram entregues aos administradores, fossem locais, fossem imperiais, etc. Isto variou muito. Uma das coisas importantes a estudar aqui é qual é o âmbito do publicano Mateus. E, sem dúvida nenhuma, que são já tópicos deste curso. Sim, são já tópicos muito importantes que eu destacarei. Primeiro, desde o conhecimento do ambiente, com destaque para esta característica, porque Mateus, além de ser o evangelista judeu por excelência, palestinense por excelência, tem uma experiência que vai para além do pequeno espaço religioso de Jerusalém. Uma coisa é o judaísmo que se vive em Jerusalém, todo pautado, todo normalizado, todo torádico, podíamos assim dizer, todo marcado pela Torá, e outra coisa é o judaísmo das zonas comerciais, das metrópoles abertas, onde os judeus que aí vivem e aí comercializam têm de fazer pela vida. Mateus tem esse conhecimento. E serão um conjunto de sessões onde esses conteúdos vão ser apresentados já a partir do dia 23. A primeira aula será no dia 23 de novembro, será à quarta-feira à tarde, 6h30, portanto 23, 30, e depois 7 e 14 de dezembro. Com uma conferência pública ligada um bocadinho ao Evangelho da Infância de Mateus, que é um texto, os 2 primeiros capítulos característicos, que eu intitulei A Vivência Natalícia nos termos do Evangelho de Mateus, e depois retomamos em janeiro com 4, 11, 17 e 25. Sim. E, portanto, é 18 e 25. Sim. Portanto, são 8 sessões, mais ou menos de hora e meia, é provável, eu sou generoso e costumo dar aos alunos um pouco mais tempo do que a hora e meia. Mas são sessões online, não é? São sessões, em princípio, online, para permitir uma certa abrangência
porque há muitos candidatos que vêm de fora, muitas pessoas motivadas, e parece-me, enfim, que hoje este sistema enriquece, empobrece no sentido que a presença, o convívio, a dimensão humana da proximidade também é boa, mas aqui permite um alargamento do público e uma disponibilidade maior. Inscrições e outras informações encontram-se na página da Faculdade de Teologia? Encontram-se na página da Faculdade de Teologia, é fácil, encontram a referência ao curso, tem lá, podem fazer tudo isto por via online. Os serviços respectivos mandam depois as indicações, mandam as indicações dos formulários, normalmente um número, enfim, uma referência bancária para as inscrições, portanto, isso será tudo garantido e pronto, e nós vamos procurar fazer na perspectiva de contribuir para um melhor conhecimento do Evangelho, um maior enriquecimento das pessoas que o frequentaram. Fica essa proposta da Faculdade de Teologia, através do Padre João Lourenço, que agradeço ter feito aqui. Obrigado eu, e bem-aja. Muito obrigado.